será que meu filho está sofrendo bullying? Será que ele está vivenciando isso? Como que a gente consegue identificar? O perfil daquela criança que se recolhe e o perfil daquela criança que começa a praticar bullying consigo mesma. Se o meu filho está praticando ou sofrendo bullying, significa que ele não está conseguindo lidar com alguma coisa e por isso ele está sendo violento, ou ele precisa aprender a lidar com alguma coisa porque ele está sofrendo violência. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Bela Mares. Leonardo Piamonte. Estamos aqui no Eu, Você e a gente. Boa, genial. A gente tá hoje com uma convidada muito especial. Eu vou contar um pouquinho mais para vocês quem ela é. Ela também vai se apresentar. Mas o mais interessante é a gente começar a falar do nosso assunto. Um assunto que vem preocupando muitos pais e que vem sendo um assunto de difícil discussão, que é justamente o bullying. A gente começa a ter, situações em que não sabemos identificar, não sabemos como é que a criança está na escola, e para isso a gente chamou a Marina Mello. A Marina Mello, que é psicóloga, ela também é especialista em desenvolvimento humano e também tem um projeto que se chama Escola da Vida. É isso mesmo, Marina? Isso mesmo. Esqueci Escola alguma da coisa? Vida. Não, é isso mesmo. É mãe do Miguel. Mãe do Miguel, importantíssimo, verdade. É isso mesmo. O projeto Escola da Vida é um projeto que vem falar sobre aquilo que ainda não está sendo ensinado para as crianças e como lidar com bullying tem tudo a ver com isso. Hoje em dia, a gente tem falado muito de bullying, mas a gente fala também que talvez a gente tenha ficado um pouco sensível a esse assunto, que tudo é bullying, que a gente está sofrendo muito bullying. Como que a gente acessa? O que é o bullying? Como que a gente pode identificar que as nossas crianças estão sofrendo bullying, Marina? Perfeito. A gente começa sempre olhando se tem alguém em sofrimento com aquela situação. A brincadeira, ela acaba quando alguém entra em sofrimento, né? Então, piada pode, desde que não cause sofrimento. Às vezes, uma criança faz uma piada sem a intenção de ferir, e aí percebe que feriu. Se ela faz isso e ela para e fala, nossa, desculpa, não tive essa intenção, ela não praticou o bullying. Ela só foi violenta verbalmente, mas ela não tinha intenção. Então ela pede desculpas, é igual você pisar no pé de alguém sem querer. É diferente, né? E parou por ali. A partir do momento que a pessoa tem consciência de que aquilo não se faz, de que aquilo gerou alguma mágoa, ou gera alguma mágoa, algum incômodo, e ela continua, daí a gente pode falar de bullying, né? Agora, tem uma coisa louca, né? Porque você ouve muita gente falando assim, não faz isso, não fala isso porque o amiguinho não gosta. Ou porque é feio. Ou porque é... Assim, a gente ouve uma série de justificativas por parte dos adultos que estão na cena, né? E eu acho que fica de fora um pouco o componente ético da criança, dizer uma coisa desagradável para outra criança, e focamos muito no componente estético. Isso é feio. Não é que é feio, né, Marina? É que isso machuca alguém. Não se faz porque é bonito ou é feio. O que você acha disso? Tem nada a ver com beleza, né? Nossos comportamentos não têm que estar atrelados à beleza. Inclusive, depois o que a gente acaba fazendo? Uma criança que vira um adulto, que olha para um galã, para um homem bonito, e esquece de ver o comportamento dele. Né? Será que ele é abusivo comigo? Não, mas ele é tão bonito. Começa a misturar as coisas. Então, feio a gente tira da nossa linguagem com a criança e traz só o isso é errado. Tem um certo e tem um errado, mas com feio e bonito. Agora, é louco, né, Bela? Porque no bullying, acho que, vendo a tua pergunta, tem vários elementos. Tem a pessoa que sofre, a pessoa que faz e tem as pessoas que estão vendo, né? O contexto, sim. E aí, como que a gente consegue identificar nessa pessoa que sofre, que ela está vivenciando bullying? Eu sei que muitos pais, eles ficam na dúvida. Será que começam a enxergar que o filho está com um comportamento diferente, que às vezes está mais fechado, que às vezes não está querendo ir para essa escola, e fica na dúvida. Será que meu filho está sofrendo bullying? Será que ele está vivenciando isso? Como que a gente consegue identificar? Tá. Aqui eu quero trazer 2 perfis importantíssimos da gente parar e pensar, que é o perfil daquela criança que se recolhe e o perfil daquela criança que começa a praticar bullying consigo mesma.
Geralmente ninguém olha para essa. Ela tá fazendo piada dela mesma demais. Ela tá trazendo, ai, eu sou gordinho, ai, eu caí, ai, eu... Então, assim, ela também pode estar sofrendo lá e já está usando Tá isso como reproduzindo. perfeito, reproduzindo e usando como mecanismo de defesa. Eu vou fazer antes, eu mesmo vou fazer, porque aí não dói tanto. Olha que louco. Não, tipo, eu era um desses, aliás, só que fiquei aqui preocupado porque eu era um desses. Eu lembro de... Eu sempre fui um dos mais baixinhos da escola, né? E aí tinha uma molecada, tipo, uns 3, 4 anos lá pra cima, que me pegava, me jogava num latão de lixo que tinha. Olha, E me colocava. E eu lembro de um dia que eu falei assim, talvez um dos mecanismos seja eu me colocar no latão de lixo. olha aí, tá E aí eu vendo? chamei os caras e falei, ô, irmão, sei o quê. Os caras olharam e eu pulei no latão e os caras, parabéns. Curiosamente, parou o bullying esse dia. E aí, como... Porque às vezes o mecanismo para interromper o bullying, ele é menos evidente do que parece. Nem todas as crianças, nem todos os ambientes são preparados para dizer, isso me machuca, e a outra criança falar, desculpa, né? Esse é um Sim. caminho longo, né? E isso, às vezes, a própria criança não tem noção, né? É. E então, tem esse perfil, tem o perfil daquela criança mais quieta. As duas podem não saber o que elas estão vivendo, né? Por mais que tenha informação na escola, a escola trabalha muito com o conceito de bullying, né? Mas não trabalha o que fazer com relação a isso, né? Como perceber se aquilo me magoou ou não? Porque não trabalha tanto inteligência emocional. Né? Esse voltar, esse olhar para a criança, para dentro dela, né? Isso. Não ficar só no externo. Isso. E fora que a criança geralmente tem uma preocupação grande em contar para os pais. Porque os pais vão falar com a escola, que vão falar com as crianças, e ele vai ser o X9. Né? Além de tudo, ele já está sofrendo bullying, ele ainda vai ser a pessoa que foi lá e contou, e isso pode piorar o bullying. Então, é muito difícil da gente entender se a criança está sofrendo ou não, a gente vai sempre olhar. Ou ela está fazendo piada de si bastante, mecanismo de defesa 1, e o mais comum hoje em dia, né? E o outro é o silêncio. E aí ela começa a não falar dela em nenhuma situação. Não é mais só na escola, né? Quando fala de sentimento, ela dá uma Se escapada para não esquiva. tomar contato com aquilo. Mas de fato aí é mais difícil. Aí é uma coisa que você talvez tenha que conversar com a escola, entender melhor como que é a relação, né? Prestar atenção, porque tem escolas que elas ocultam essas informações. Então, às vezes, você vai chamar um amiguinho para ir em casa, né? Chama um amiguinho, faz uma noite de pijama, vem passar uma tarde aqui, chama mais de um amiguinho às vezes. E aí você começa a entender as interações através de conversas que você vai pegando ali no cenário, né? Juntando um pouquinho assim com o teu projeto de escola de vida, porque justamente isso não se ensina nas escolas. A questão, dentro das matérias, digamos, de uma grade curricular, a gente não tem a questão de uma, vamos dizer, uma aula, vamos dizer, um conhecimento passado para essa criança sobre inteligência emocional, de a condição física de alguém, o tamanho de alguém, a forma como esse alguém fala, de onde ele vem, em que ele acredita. Isso não deveria ser um motivo de deboche. As crianças, elas não são letradas, digamos, nisso. Já que não são, e já que, de repente, não é uma prioridade, o que esses pais, o que essas pessoas, os cuidadores dela, poderiam fazer tanto para essa pessoa que sofre de bullying, vamos dizer, como para esse menino que nunca me trouxe uma queixa de bullying, mas que seria legal falar, porque talvez seja ele o que está infernizando a vida dos outros. E aí, o Sim. que você acha? O que você diria para os pais, cuidadores? Assim, primeiro, sempre buscar escolas que já tenham esse olhar. Existem escolas que têm disciplinas de inteligência emocional. Prestar muita atenção, porque tem escola que colocou por moda, mas quem dá a disciplina é um professor, por exemplo, não é alguém que fez uma especialização em inteligência emocional, que são sentimentos, que se faz com sentimentos. Isso quem está habilitado a fazer é o psicólogo, então quem tem que estar por trás da disciplina. Os terapeutas, né? E os terapeutas, sim, que fizeram uma especialização, estudaram sentimentos e como lidar com eles. Então, quem tem que estar à frente, os pais precisam prestar atenção nisso, né? Outra coisa, além de prestar atenção na escola que está colocando, fazer o trabalho em casa de ensinar, de colocar a criança para falar de si, para ajudar a detectar, olha, isso que você está sentindo é medo, isso que você está sentindo é vergonha,
né? E, em cima disso tudo, acho que é muito, muito importante a gente começar a olhar para essas crianças. Porque, assim, gente, teve uma vez que eu fui numa escola e eu fui fazer um trabalho sobre bullying e eu cheguei e pedi para todo mundo ficar um de frente para o outro. Eles fizeram 2 fileiras, ficaram um de frente para o outro, né? Pedi para eles fecharem os olhos. Aí eu falei assim, dá um passo para frente quem já sofreu bullying. Aí você escuta, né? Um monte de pezão. Todo mundo colocou o pé para frente, né? Aí eu falei, abre os olhos. Aí eles viram todo mundo pertinho um do outro. Aí eu fui para trás. Pedi para voltar para trás. Aí eu falei assim, agora dá um passo para frente quem já praticou bullying. E assim, chocante. Todos também foram, né? Então, sobre o que isso fala? Nós, enquanto seres humanos, temos conflitos internos. Tem horas que eu tô com raiva e aí eu falo uma coisa que eu não deveria. Tem horas que eu tô chateado e eu também falo. Né? Às vezes eu deixo que o outro me trate daquele jeito porque eu também não me posiciono. E a gente está aprendendo tudo isso. A gente adulto ainda tem problema de fazer isso quando a gente vai para as empresas, né? Muitos adultos. Né? Então, trazer um pouquinho a questão da naturalidade do que se sente, da questão de, ok, você pode se sentir assim, você precisa tomar cuidado só com como você se comporta com relação ao que você sente, que são 2 coisas diferentes. Nunca intervir no sentimento. Né, para poder tentar trazer aquele jovem de volta. Quando a gente faz isso, então a gente resgata nele o você praticou, mas você já sofreu, ele consegue falar, opa, peraí, entendo por que isso é errado. E eu consigo reparar, né? Eu assumo que eu fiz e tá tudo bem, porque eu sou uma criança que tô aprendendo. Então, assim, a partir do momento que eu consigo identificar e consigo assumir, me responsabilizar por isso, eu consigo mudar, modificar esse comportamento. Isso é muito legal, isso é muito interessante. E fechando a tua pergunta, você falou, né, o que nós pais podemos fazer? Onde está a nossa responsabilidade? Muito importante, fora essa parte de educação, é a gente saber onde a gente vai entrar. Porque se a gente falou com a escola, se a escola falou com a criança, se foi falado com os pais, isso continua, tem horas que pode entrar, sim, numa necessidade, inclusive, de acionar conselho tutelar. Né? Quando a gente está dentro de uma empresa e a gente sofre assédio, nós adultos, a gente vai atrás dos nossos direitos. Né? A gente entende que a criança está em formação, e por isso a gente precisa ir com mais cuidado, com mais jeito, tem que acionar os pais, tem que ter paciência e tudo mais. Mas para tudo tem que existir um limite. Né? E às vezes a gente precisa entrar nesse limite para proteger nossos filhos também. Total, né? Porque realmente é justo isso, assim. Tendemos a achar que os problemas da infância, eles têm, de certa maneira, uma importância relativa, já passa, é uma fase, vamos deixar por aí. Mas, assim, na verdade, é isso, né? Um cidadão que pode estar exposto a uma violência institucional, inclusive, e valeria muito a pena a gente se informar justamente sobre os mecanismos para proteger essa infância de quem for, né? Agora, sim, eu acho mega desafiador também ao mesmo tempo, porque a gente está partindo nessa nossa discussão de uma ideia de que as crianças têm que aprender a fazer isso e que nós adultos, de certa maneira, já sabemos fazer. E aí eu acho isso bem trucável, como diria alguém. Porque os adultos também têm grandíssima dificuldade nisso, né? Justamente, Marina, em como essa criança é colocada dentro do celular. Será que a gente chama essa criança por nomes? A gente atribui etiquetas a essa criança, rótulos, a gente caçoa, desrespeita no momento do corpo dessa pessoinha. Como a gente usa esse corpo, assim, aperta no momento que ele não queria, dá um tapa quando a gente... ultrapassa e aí? esses limites. E quando o bullying não está na escola? Agora, você entra num assunto muito legal que eu queria trazer, porque a gente falou já desse entorno, né, desse meio externo que está ali presenciando, escolas, famílias. A gente já falou da criança que vivencia, né, o bullying, mas agora você entra na criança que pratica esse bullying, né? E é engraçado você trazer isso, porque eu olho para uma perspectiva diferente, porque para mim eu acredito que o ser humano é bom, né? E o ser humano ele tá ali
olhando os limites dele. Ele está testando até onde ele vai, qual é a força que ele tem, qual é a força que essa instituição, até onde eu posso ir. Então, assim, é maldade ou é reprodução? Né? Você entra nesse limite, nesse espaço de eu tô vendo alguém tá fazendo comigo e eu tô só reproduzindo nesse coleguinha aqui, que é o meu par, que não é tão forte enquanto um adulto. Na verdade, a maioria, né, esse exercício que eu falei que eu brinquei com as crianças, mostra bem isso, né? A maioria das pessoas que pratica sofre. Né? Você geralmente precisa de uma válvula de escape e o seu processo de aprendizado passou por isso. Então, você, enquanto pai, vai fazer exatamente a mesma coisa, né? Então, primeiro alerta, se você é uma pessoa que sofreu bullying, cuidado, porque a chance de você estar sem querer fazendo a mesma coisa é grande, né? Principalmente dentro desse esquema de piada, de eu tô só brincando. Né? Então, como eu falei, tem uma criança lá que quando ela tá fazendo muita piada de si, é um alerta. O adulto, ele deixa de fazer de si, às vezes, mas ele faz do entorno, né? Existe uma permissão para o humor na fase adulta, né? E você coloca humor ali, negro, mesmo que seja. Por exemplo, né? Então, esse adulto, ele precisa começar a parar e olhar para ele. Eu faço piada? Né? Eu dou esse exemplo, perfeito. Provavelmente uma criança que está praticando, ela tem por trás alguém que está praticando com ela. Total. E aí uma coisa louca que eu fiquei pensando no teu exercício, quando você vai e pergunta, por exemplo, como já foi feito aqui por um estudo da Folha de São Paulo, em São Paulo, sobre racismo, perguntaram às pessoas, você acha que o Brasil é um país racista? Elas falam sim, com certeza. 90 e poucos % das pessoas falam que sim. Mas quando perguntam, você já cometeu um ato racista? Não. Mas deu 10%. Ninguém assume isso. É muito interessante ver que as crianças assumem que fizeram bullying em algum momento da vida, né? Que também aconteceu. Agora, eu sempre fico pensando justo nisso. O bullying se insere como uma linguagem, né? Como uma linguagem de poder também. E aí eu fico pensando assim na diferença, por exemplo, de bullying de meninos entre meninos com meninas e a incidência desse bullying de meninas para meninos, ou seja, a gente já começa a ver uma diferenciação assim de gênero, por exemplo, em quem executa o bullying, você sente que meninas, por exemplo, e meninos pela forma em que são socializados, o menino querendo se colocar, tendo mais poder, ser mais que o outro, a menina talvez mais treinada socialmente a estabelecer relacionamentos, a estar mais próxima. Você sente que já começa ali uma diferenciação de gênero? Certeza. Com certeza. Inclusive, as meninas que sofrem bullying, elas sofrem bullying ou dos meninos ou das próprias meninas, porque começa também nessa diferenciação a competição, né? Competição entre mulheres, gente. Sim, que é uma invenção do patriarcado, tá entre nós. Não é uma genética feminina. Ô Marina, e me conta aqui, como que eu cuido da minha criança? Eu, enquanto pai, enquanto mãe, como que eu posso cuidar do meu filho quando eu percebo que ele está sofrendo bullying ou que ele está fazendo bullying, que ele está praticando bullying? Gente, leva pra terapia. É a forma mais resumida. É verdade, é porque assim, hoje a gente tá com tanta informação, é colocado no pai e na mãe um peso tão grande de ter que dar conta de tudo, que às vezes a gente fica tentando resolver aquele problema sozinho. E a gente não precisa e não deve. Se o meu filho passou de um resfriado para uma infecção de ouvido, por exemplo, ou de garganta, eu imediatamente procuro um pediatra. Então, se o meu filho está praticando ou sofrendo bullying, significa que ele não está conseguindo lidar com alguma coisa e por isso ele está sendo violento, ou ele precisa aprender a lidar com alguma coisa porque ele está sofrendo violência. Né? E aí precisa levar para terapia sim, porque lá ele vai ter um espaço para falar que às vezes ele não consegue falar para os pais, principalmente por essa questão dos pais entrarem, de preocupar os pais também, né? Então a gente pergunta muito para os filhos hoje, a gente quer saber da vida deles. Tem muitos, os que ficam mais caladinhos, eles ficam caladinhos porque eles sabem que os pais estão querendo informação. Né? E eles têm medo de passar. Agora, então, o bullying é um assunto que diz respeito a todos, né? Porque uma coisa que eu sempre fico pensando que normalmente a gente fala de bullying é quando a gente sente que uma das nossas crianças está sofrendo bullying. Uhum. Mas se essa queixa nunca chegou a mim no meu lar, se meu filho nunca me disse, ei, tô sofrendo bullying, que é uma coisa rara,
na verdade a gente percebe através de sinais indiretos, é bem provável que eu também tenha que falar de bullying, já não ele como vítima, vamos dizer assim, mas ele como um potencial agressor. Assim como a gente fala com os meninos sobre pautas, vamos dizer, feministas, no sentido de não é não, no sentido do o corpo dela, as regras dela, assim, não é só para nossas meninas que a gente tem que falar, para se protegerem, para aprenderem karatê, temos que falar para nossos meninos não atravessarem algumas linhas. Sim. É importante que todos nós que temos filhos falemos sobre a importância de não chamar o coleguinha de nomes, de não usar o seu corpo como forma de chacota, de não usar, enfim, seu sotaque, sua religião, enfim. Então, sei lá, fica talvez o convite aí, é que não é só quando seu filho sofre bullying, é quando ele está numa escola. É possível que ele... Para ser Aliás, preventivo, eu né? imagino que a maioria dos pais já perguntaram para os seus filhos, né, se eles já sofreram bullying, se eles sofrem bullying, se algum coleguinha zoou. Mas ao menos que alguém tenha trazido alguma informação, dificilmente a gente pergunta o contrário, né? Porque a gente parece que esquece, né? Tipo, você sofreu bullying? Não. Ah, então tá tudo certo. Então não tem bullying. Quando pode ser que, de repente, ele também faça parte dessa dinâmica de bullying, né? Cuidado. E uma coisa, né? Eu tenho que pensar na responsabilidade social disso. Óbvio, tem alguém sendo ferido com o bullying que meu filho supostamente está praticando, mas isso também está afetando ele, porque para ele estar fazendo isso significa que tem alguma coisa que ele não está sabendo lidar de outro jeito. Não tá Então a gente tem que se gerindo ali algo. preocupar muito também quando é assim. Mas eu sempre falo para os pais assim, o exemplo vem de casa. Então não adianta eu criticar, eu julgar, eu debochar e querer que meu filho faça diferente, né? Então, assim, que a gente possa ser exemplo, que a gente... Se não for... Eu falo muito isso com os meus filhos. Se não for para falar algo bom, não fala. A não ser que seja perguntado. E mesmo quando for perguntado, tenha cuidado, carinho com o sentimento alheio, né? Então, é muito importante a gente conseguir verbalizar e comunicar para eles começarem a entender que a comunicação ela precisa ser afetiva também, né? Não só efetiva. Se você falaria isso com a pessoa presente, né? Se você conseguiria sustentar isso que você disse, eu acho isso essencial. E o filho não é só o que você fala, você está dirigindo, ele está te vendo. A forma como você fala do supermercado, a forma como você fala. Você está conversando com seu companheiro, com sua companheira, passa alguém, você critica, você deboche, né? Eu já vi uns casos incríveis, assim, de... A forma como esse casal tratava todo mundo era ótimo. Mas como tratavam o cachorro... Eles se permitiam com o animal de estimação uma violência, assim, absurda. E a criança começou a bater em outras crianças que ele sentia mais frágeis. Porque a criança, ela tem umas compreensões, né, Marina? Ela não necessariamente diz, eu preciso ser assim e assado. Ela pega o que tem no ambiente e faz a sua própria verdade ali. Ela falou... E essa criança desse casal, ele falava assim, tipo, a cabeça dele era... Quando a relação de poder for a meu favor, eu posso me colocar violentamente. Porque era o que ele via com o cachorro. Olha só, com o cachorro. Perfeito, é isso mesmo. Com os pares, então, que é de igual para igual, eu posso. Com a bola, com o PlayStation, sei lá. Como que você fala com o videogame? Quando as crianças vêm, assim, a gente vê justamente, né? Que, por exemplo, no mundo masculino, o que eu me permito falar no futebol que eu não me permito falar em outras áreas, né? Como se fosse uma terra de ninguém. Eu acho importante esse convite ao automonitoramento aí desses Fora, adultos. não vamos esquecer de falar aqui dos conteúdos de tela, né? Opa. Tem muitos aí que Nossa, tem aí as entrou brincadeiras estão ali, os estereótipos estão ali, né? E também fica de exemplo para a criança, ela também vê. Sim, porque a criança não aprende só com esses educadores, né? Nós, né, pais, os primeiros educadores, ela entende o mundo como ela vê, né? O que ela está consumindo de informação, quais os livrinhos que ela está lendo, a escola, enfim, tem aí uma diversidade de conteúdo que ela absorve e a gente precisa cuidar disso. Não tá fácil. Então, ficou a dica, né? Se você vê que seu filho, de repente, não está conseguindo lidar e as ferramentas que você consegue oferecer em casa não são suficientes, talvez seja o momento de procurar uma ajuda profissional. E talvez seja o momento, inclusive, de você blindar esse seu menino, sua menina, com alguns instrumentos legais. Então, o bullying não é um assunto irrelevante, pequeno, né? Não é uma coisa... Não. Pode ser
de repente eu acho que valeria a pena muito ouvir teu comentário, mas pode ser uma coisa que vai estruturar a personalidade, a forma como os sentimentos são processados, a forma como a vida é tocada de um ser humano daí pra frente, não é? Com certeza. Então, é uma criança que às vezes ela não vai conseguir sentir amor próprio, né? Ou ela não vai pegar tanto o amor próprio, mas o que a gente chama de autoeficácia, que é a nossa capacidade de achar que a gente é eficaz, que a gente tá ali, que tem uma utilidade, né? Ou uma pessoa que precisa ficar... Ela vira depois uma pessoa que precisa ficar se provando, né? Uma pessoa que às vezes não consegue se olhar no espelho. Uma pessoa com ansiedade social. Ela tem medo de ser social, de estar na sociedade. Então, ela é mais caladinha, mais quietinha. Né? Com certeza. Essa fase aí, até os 8, 9 anos, tá moldando muito tudo que a pessoa vai ser depois. Sua Né? visão de mundo, né? Sim, vai ver. Porque a pessoa que sofre bullying, ela vê o mundo como hostil. É. Tem que se defender. Como inseguro, Sim. né? Ou atacar Sim. primeiro, de repente. O que eu vejo de crianças em consultório, crianças e adolescentes que chegam com depressão, às vezes uma depressão profunda, e você vai acompanhando, principalmente adolescente, crianças nem tanto porque eu trato já direto, mas o adolescente que ele tá na reta final da escola, a hora que ele sai da escola, a vida dele muda. Floresce. Porque parou. E olha que grave isso. Né? Então, isso fala sobre um ambiente que ainda é muito nocivo e o jovem, a criança, ela pede a oportunidade de aprender, de estar lá num lugar que ela usufrui do conhecimento para se tornar um cidadão, porque ela está sofrendo bullying. Uhum. É muito sério. É muito sério, é muito sério. Então, assim, se eu pudesse, né, dar um conselho para esses pais que percebem isso, mesmo que sutilmente, intervenha, né? Vá para a escola, pergunte, investigue, tentem acessar esse... Não negligencie, não deixe passar muito tempo, né, Marina e Léo? Isso. E vai para a escola não só na escola como instituição, mas vai para a escola como comunidade. Dê um jeito, de repente, de falar com outros pais da turma, do seu filho, da sua filha. Comente, não exponha, de repente, seu filho assim, pô, estão falando não sei o quê do Joãozinho. Não se trata disso, trata de dizer, gente, a gente precisa falar disso, sabe? Precisamos criar comunidade, porque eu acho que, só pegando esse gancho dessa tua última fala, é possível que você, pai, você, mãe, estejam sofrendo com o bullying que vocês sofreram quando eram crianças até hoje. Aham. É possível que vocês não tenham aprendido ainda a lidar com as consequências disso. E quando seu filho vai viver isso, sua filha vai ver isso na escola, é possível que você tenha aquele revival absurdo das violências que você sofreu e te impeça de agir mais efetivamente. Então, não está só. Tente buscar ajuda, não é? Com certeza. Que legal. Muito legal, gente. Nossa, esse papo eu tenho certeza que foi de muita informação rica, né? Assim, de muito conteúdo bacana para auxiliar vocês, pai, mãe, família, comunidade, a como lidar com esse assunto que é importante, desafiador e profundo. Profundo em todos os sentidos, né? Pode deixar marcas bem profundas e é um assunto relevante. Marina, você quer deixar uma última conclusão, uma mensagem, de repente alguma coisa aí? Onde que o pessoal te acha? Como que as pessoas ficam sabendo mais de ti? Eu tenho o Insta e tenho o site, que é o marinamelo, com 2 L's, .psi.com.br. O Insta só tiro.com.br, é Marina Mello Psi. Agradeço muito o convite de vocês, adorei, quero voltar. Ah, com certeza você vai voltar. Nossa, com certeza. É ou não é, Léo? Não, Já já tô tô pensando em marcando outros assuntos aqui pra gente falar mais. Então tá bom. E, gente, não existe manual de instrução, né? Mas eu acho que um guia excelente é a gente parar e pensar, tem alguém sofrendo aqui? Eu ou outro? Tem. A gente precisa fazer alguma coisa. Não dá para só ficar elocubrando, né? Tô exagerando, não tô exagerando? A pessoa tá exagerando, não tá exagerando? Se aquela criança estiver exagerando, se não existia bullying real ali, deixa um profissional dizer isso, né? Não vamos pecar por menos, vamos pecar pelo excesso, né? Veio, apareceu,
leva, vamos entender, vamos descobrir. Se aquela criança que tiver com uma visão, uma ótica diferente, ela já precisa de cuidado, então já vai ser muito bom levar mesmo assim, né? Boa. Muito Certo. bom. Tá bom, então fica aí, né, o convite. Fiquem com Deus, gente. Comentem, deixem suas mensagens aqui embaixo. Vamos construir conhecimento juntos, porque é assim que a gente chega mais longe, é ou não é? É isso aí. Então fica aí esse programa. Eu, você e a gente. Você e a gente. Eu, você. Você, a gente, e todos. a gente. Fiquem A com gente. Deus, gente. Até. Tchau, tchau.